Que a paz e a graça de Deus esteja com todos. Louvado seja Deus por mais um dia do nosso propósito da jornada de crescimento espiritual. Vamos para mais uma meditação na palavra de Deus, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra de Deus é o nosso alimento espiritual. Assim como nós precisamos nos alimentar todos os dias do pão natural, também precisamos alimentar a nossa vida espiritual com o pão espiritual, que é a palavra de Deus. Vamos agora nos alimentar da palavra de Deus. João capítulo 6, iniciando a leitura no versículo 22. Jesus, o pão da vida. No dia seguinte, a multidão que ficara no outro lado do mar percebeu que havia ali apenas um barquinho e que Jesus não seguira nele com seus discípulos, mas estes haviam partido sozinhos. Contudo, outros barquinhos haviam chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, depois de o Senhor ter dado graças. Ao ver que nem Jesus, nem seus discípulos estavam ali, a multidão entrou também nos barquinhos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. A multidão foi para Cafarnaum em busca de quem? Em busca de Jesus. Mas a motivação daquela multidão em buscar a Jesus não era correta. A multidão não queria saber de Jesus no sentido de ter um compromisso com Ele, de seguir a Ele por amor e por fé. Não. A intenção daquela multidão era apenas buscar recursos, pois a comida havia acabado e eles queriam que Jesus voltasse a multiplicar pães e peixes. Pois esse evento aqui ocorreu após a multiplicação dos pães e peixes. Jesus Cristo alimentou uma grande multidão de famintos e ele se retirou. E a multidão percebeu que o pão havia acabado e eles foram buscar a Jesus. Não porque amavam a Jesus, mas porque estavam interessados na comida, nos pães e nos peixes. Hoje em dia não é diferente. Hoje em dia, muitas pessoas só buscam a Jesus pelo que ele pode oferecer, pela comida que se acaba. Infelizmente, são poucas as pessoas que hoje em dia buscam a Jesus por amor a Ele, por saber que Ele é o caminho e a verdade e a vida. Muitos não querem ter compromisso com Jesus, só querem os benefícios que Jesus pode proporcionar. Muitos só querem as bênçãos, só querem os pães, só querem encher a barriga. Como no caso da multidão. A multidão só queria encher a barriga. A multidão não queria Jesus. A multidão queria apenas a comida, apenas o alimento. Observe só, no versículo 25 está escrito, eu estou lendo João capítulo 6, versículo 25, me acompanhe. Ao encontrá-lo, a multidão encontrou Jesus no outro lado do mar. Perguntaram-lhe, Rabi, que significa mestre, quando chegaste aqui? Aí no versículo 26 está escrito, Jesus lhes respondeu, em verdade vos digo que me buscais, não porque vistes sinais, mas porque comestes do pão e ficastes satisfeitos. Jesus Cristo, ele percebeu a intenção daquela multidão ao buscá-lo. A multidão não estava interessada
na pessoa de Jesus. A multidão estava interessada no pão, na comida, no alimento. A multidão havia ficado satisfeita com aquela multiplicação de pães e peixes, e eles queriam novamente que Jesus desse para eles os pães e os peixes. A multidão só estava em busca do alimento, em busca do pão, e não em busca de Jesus Cristo. O que nós aprendemos com esse texto? Que nós devemos amar a Jesus não pelo que Ele pode nos dar, mas pelo que Ele é. Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, Ele é o verdadeiro amigo, Ele é a pessoa mais importante, mais perfeita e sublime que existe em toda a criação. Ele é o autor da criação e devemos amá-lo. Amá-lo sem segundas intenções, sem interesse nas bênçãos, mas interessado na pessoa dele, pelo que ele é. Devemos amar a Jesus pelo que ele é. Você ficaria feliz se alguém te amasse apenas por causa do seu dinheiro, ou por causa da sua casa, ou dos seus bens, ou por causa da sua posição social, ou por causa da sua influência? É claro que você não ficaria feliz com isso, sabendo que você está rodeado de interesseiros que não te amam, mas amam apenas os teus bens, aquilo que você pode proporcionar. Jesus Cristo não fica feliz em saber que ele está rodeado de interesseiros que só buscam a ele pela comida que se acaba e não pela comida que permanece para a vida eterna. No versículo 27, Jesus disse assim: trabalhai não pela comida que se acaba. Ele falou para a multidão, e ele fala para mim e para você hoje: trabalhai não pela comida que se acaba, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Deus, o Pai, o aprovou, pondo nele o seu selo. Então Jesus nos ensina que nós devemos trabalhar não pela comida que se acaba, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Ou seja, podemos trabalhar para nos sustentar nesse mundo, para nos mantermos, mas o nosso trabalho primordial, principal, deve ser o trabalho pela comida que permanece para a vida eterna. Devemos colocar Deus em primeiro lugar. Devemos dar prioridade para o reino de Deus e a sua justiça. E assim as demais coisas nos serão acrescentadas. Devemos buscar a Jesus pelo que Ele é. E Ele é o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade e o Príncipe da paz. Busquem a Jesus pelo que Ele é, e não apenas pelo pão que se acaba. Trabalhe pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Deus, o Pai, o aprovou, pondo nele o seu selo. Amém. Louvado seja Deus por mais uma reflexão na palavra de Deus. E lembre-se, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Agora vamos falar com o nosso Deus, vamos orar na fé, e eu quero começar essa oração com o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes. Guia-me para as águas tranquilas. Renova a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Quando eu tiver de andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum,
porque tu estás comigo. Tua vara e teu cajado me tranquilizam. Preparas para mim uma mesa diante dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Ó Senhor, tua é a grandeza, o poder, a glória, a vitória e a majestade, porque tudo quanto há no céu e na terra é teu. Ó Senhor, o reino é teu, e tu te exaltaste como chefe sobre todos. Tanto riquezas como honra vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, e a força e poder na tua mão. Na tua mão está a exaltação e o fortalecimento. Bendito é o nome do Senhor. Exaltado e magnificado seja o Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, eu bendirei o teu nome em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente nos meus lábios. Ó minha alma, bendize o Senhor, e todo o meu ser bendiga seu santo nome. Ó minha alma, bendize o Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. E o maior benefício é ter a presença de Jesus de Nazaré em minha vida. Esse é o maior benefício. Se eu tenho o Senhor como meu pastor, então de nada tenho falta, pois o Senhor é tudo para mim. Eu te adoro, Jesus de Nazaré. Eu louvo e exalto o teu santo nome. Ó Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu oro por essa pessoa que está aflita, que está oprimida, preocupada, ansiosa. Eu peço a Ti, Deus, que a vida dessa pessoa seja abundantemente abençoada, que ela seja livre de toda carga negativa, dos espíritos opressores, que ela seja livre de todas as doenças e enfermidades. Ó Deus, toca na vida desse homem, dessa mulher, toca na vida familiar dessa pessoa, Pai, e opera milagres, libertando toda a família das influências malignas, de toda obra maligna. Liberta, meu Pai, essa pessoa juntamente com a família dela, em nome de Cristo Jesus. Que haja paz, que haja prosperidade na vida dessa pessoa, que haja saúde em nome de Cristo Jesus. E quem crê, diga amém e diga graças a Deus. Diga: eu recebo a presença de Jesus de Nazaré em minha vida. Diga: Jesus de Nazaré é o meu pastor. De nada tenho falta. Aleluia. Glória somente a Deus.